por que China e Estados Unidos estão se estranhando aqui ultimamente? Bom, Lucas, eu iria começar explicando por que isso é um problema. Acho que essa é uma parte importante, né? Existe um grande desequilíbrio no comércio internacional. Então você tem países que eles só vendem muito e não compram nada de ninguém. E eles vendem demais, e eles vendem produtos muito baratos. E isso inunda o mundo inteiro com esses produtos. Basicamente, eu tô falando da China, mas a China não é o único país que tem essa estrutura econômica. A Alemanha também tem, a Coreia do Sul também tem. O Japão agora tá mudando um pouco, mas durante muito tempo e ainda não conseguiu fazer essa transição por completo, também faz isso. Quando você tem a ideia do livre comércio, o que é? Eu vendo para o outro para poder comprar do outro. O livre comércio não é sobre eu só vender e não comprar nada de ninguém. Porque senão isso não seria uma economia de mercado aberto. Isso seria um mercantilismo, onde eu só quero acumular e ficar mais poderoso e forte. E a ideia mercantilista é essa. Para uma nação ser poderosa, ela precisa ganhar muito dinheiro em cima das outras e não dar nada para ninguém. E o mundo funcionou assim um tempo, economicamente. E aí nós saímos desse paradigma e entramos no paradigma do livre comércio, onde você vende para mim aquilo que você faz melhor, mas você compra de mim o que eu faço melhor. E o determinante de quem faz o que melhor não é o preço mais baixo só, mas, de acordo com um dos grandes pensadores que nos ensinou sobre tudo isso, que é o Davi Ricardo, um grande economista, ele fala o seguinte: é aquele que tem o menor custo de oportunidade. Para você determinar o custo de oportunidade, não é você olhar quem tem o preço mais baixo, mas você olhar a comparação entre dois produtos que você produziria e quanto tempo você levaria para fazer um versus o outro. E aí nós vamos chegar a uma conclusão que mesmo você tendo um preço mais alto, vale a pena você fabricar aquilo para que você compre de mim aquilo que eu fabrico melhor. Por que isso não acontece hoje no mundo? Porque a China e esses outros países superavitários, que só vendem, exportam sem parar, eles criaram mecanismos de proteção não tarifários. E isso é diferente do que o Trump está fazendo. O Trump está colocando uma tarifa. Eles criaram subsídios, juros subsidiados, um monte de regras dentro da economia deles para que eles pudessem, no final das contas, ter o preço mais barato. Em última instância, o que nós estamos falando? A China produz mais do que ela consegue consumir. Ela tem um excesso de produtividade, um excesso de capacidade produtiva. Se você produz mais do que você consome, o que você tem que fazer com esses produtos? Você tem que vender para fora. Vender, sim. Imagina se você não tivesse a opção de vender para fora. Fosse uma economia fechada, o mundo não fosse interligado com livre comércio, ou um pseudo livre comércio, ou um livre comércio num grau que não é o grau correto, ou que é o grau máximo que a gente poderia ter. O que iria acontecer? Você tem que fechar suas fábricas, porque você tem um monte de estoque, ninguém vai comprar esse estoque, sua população não tem dinheiro para consumir tudo isso, e aí você ia fechar a fábrica, ia demitir pessoas e ia ter uma recessão econômica. Então, naturalmente, uma economia, ela teria que se adequar com a sua realidade. Como você tem um mercado aberto e você tem um mundo, o que a China faz? Ela vai lá e vende isso para o mundo a um preço muito baixo, a ponto da gente poder, às vezes, chamar isso de dumping, que é você jogar suas coisas no outro, porque você vive desse modelo de produzir um monte e vender para os outros. E quem é que está comprando isso? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprando todo esse excesso de capacidade produtiva dos chineses, excesso porque eles não conseguem consumir aquilo. E aí, quando os Estados Unidos compram tudo isso, ele vai se endividando. Quem que vai se endividando? O consumidor americano. Ou o déficit vai crescendo. Ou a indústria vai diminuindo. Por que uma indústria americana vai produzir alguma coisa, um telefone, se tem a indústria chinesa produzindo esse telefone muito mais barato? E, de novo, por que é muito mais barato? Porque o governo criou um monte de incentivos para que aquela produção fosse mais barata. E aí os Estados Unidos não têm mais indústria. Ou a indústria americana está encolhendo. E quando a indústria americana encolhe, isso é muito ruim para a economia e para a posição de poder geopolítico do país. Porque a indústria é estratégica. Imagina se você for entrar numa guerra, você não tem indústria.
Você não produz tanque, você não produz munição, avião, submarino, navio, nada. Você precisa ter indústria. Indústria é absolutamente necessário para você continuar sendo uma potência militar. E a indústria na parte econômica, é o setor que te dá os maiores ganhos econômicos. Indústria padronizada. Esse aparelho aqui, ele tem a mesma cara. Você cria uma linha de produção padronizada, você ganha escala com isso, você coloca nas mesmas caixas, é do mesmo tamanho, é tudo igual, você enfia num container, o custo todo é igual, você vai ganhando escala e você vai conseguindo resultados de eficiência produtiva maior do que no setor de serviços. Setor de serviços vão fazer uma venda, né, do viver de renda. Cada conversa com cada pessoa é uma conversa específica. Uhum. Ela não é uma coisa padronizada que você fala as mesmas coisas. Você tem que ouvir. Tá Sim. bom, as pessoas estão tentando colocar inteligência artificial nesse atendimento, mas não funciona tão simples assim. Não é tão fácil. Você precisa convencer, você precisa entender a dor dessa pessoa que você vai convencer. Serviços, o tipo de relação ou de funcionamento é diferente de uma indústria. E além do mais, a indústria é onde está a tecnologia. É na indústria que você tem os grandes avanços tecnológicos. Ou seja, tudo isso para dizer, esse é o problema do mundo. E aí os Estados Unidos precisam lidar com esse problema.